Justiça e Paz de Brasília, CJPDF. O tema do nosso Diálogos de setembro é Juventudes. Quais são as pressas que vos movem, queridos jovens? Essa frase, quais são as pressas que vos movem, queridos jovens, foi a frase que o Papa Francisco escolheu dentro do seu incentivo, seu texto de incentivo à participação na Jornada Mundial da Juventude de 2023. E ela tenta trazer para a consciência dos jovens uma contemporização dos principais problemas que a atualidade enfrenta. Daniel Romando de Oliveira, formado em designer gráfico e comunicador do Centro Magis Burnier. Gabriel Araújo Pacheco, formado em filosofia, mestrando em filosofia, estudante de serviço social e pastoralista do Centro Magis Burnier. Tanto Daniel e Gabriel sejam muito bem-vindos. Eles vão começar, então, hoje, nesse nosso Diálogos. É uma alegria a gente estar aqui, né, conversando sobre esse tema das juventudes, que é um tema tão importante, e com essa motivação, né, do Papa Francisco. Quais são as pressas que vos movem, queridos jovens, né? Eu e o Daniel estivemos, no mês passado, na Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e trazemos um pouco dessa experiência que nós temos como trabalhando com os jovens, né, nesse centro de juventudes, que é o Magis, e também como jovens que estiveram lá, escutando os discursos, né, as palavras do Papa, que convocou a juventude católica, cristã do mundo inteiro. E foi uma alegria muito grande, né? Nós vamos poder partilhar um pouco também dessa nossa experiência, além de falar um pouco do nosso trabalho, tentando responder esse questionamento, né, do Papa Francisco às juventudes. Seria o irmão Bira para falar aqui. Eu acho que é uma oportunidade também de nós, como jovens, tomarmos a palavra, falarmos como jovens, né? Quais são as nossas pressas. Não que o Bira não seja jovem, né? Mas é uma alegria poder falar da palavra, né, a esse questionamento, a essa pergunta, né? Então, nós vamos falar um pouco do programa, um pouco como a gente trabalha, né, com essas juventudes. É uma rede, o Magis é uma rede nacional, é uma rede da Companhia de Jesus, dos jesuítas, no Brasil, né? Pode passar. Então, a Rede Magis é uma rede que foi criada em 2013 pela Companhia de Jesus no Brasil, tentando dar respostas à preferência da Companhia Universal, que é as juventudes, né? A Companhia tem várias preferências de missão, né, de trabalho, e as juventudes é uma dessas preferências, né? Trabalhar, acompanhar os jovens nesse caminho, né, de construção de projeto de vida, de construir caminhos com sentido, né? Então, a palavra magis vem do latim, né? Significa mais, maior, melhor. É algo que caracteriza a profunda experiência do amor de Deus na vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio foi o fundador da Companhia de Jesus, e ele escreve, em seus escritos tem muito, né, essa palavra do magis, que quer dizer que a pessoa é capaz de dar o seu melhor em tudo que faz, em tudo que escolhe. Então, a nossa rede leva esse nome porque nós acreditamos que cada jovem, em seu potencial, né, tem essa capacidade de dar seu melhor. O jovem não é aquele jovem que se contenta com pouco, com a mesquinhez, mas é alguém, o jovem é próprio da juventude, querer dar o seu melhor, né, querer encontrar sentidos mais profundos, né, para a sua vida. É a idade onde os jovens estão buscando, né, dar respostas. Há tantos questionamentos que surgem, né, de sua vida. Então, o Magis quer dizer esse sentido, né, de buscar aquilo que é o mais próprio, o que é mais autêntico, né, de cada jovem. Então, o programa é uma missão da Companhia de Jesus, assume a juventude como prioridade, né? Em 2019, o padre-geral, o padre Arturo Sousa, ele convocou a Companhia de Jesus no mundo inteiro e foram escolhidas 4 preferências, né? Então, acompanhar as juventudes é uma preferência dos jesuítas no mundo inteiro, não só no Brasil, né? E no Brasil, de modo particular, essa rede, esse programa, esse trabalho
é uma forma de tentar dar respostas a esses jovens que nós acompanhamos, né? Como jesuítas nos colégios, nos centros de juventude, no centro cultural ou em qualquer lugar que a missão da companhia está. É como acompanhar esses jovens, né? Um meio que a gente encontrou, né? De dar essas respostas e assumiu como preferência, colocar forças, colocar energias nessa preferência que são os jovens, preferência não só para a igreja, mas também para a sociedade como um todo, né? Que as juventudes são um local privilegiado, né? Então, a nossa missão, o programa, ele assume uma proposta de formação integral dos jovens, a qual está organizada em 5 eixos de atuação. Então, o programa tem 5 eixos, e esses eixos, eu acredito, eu faço parte da rede, né, como colaborador, é uma forma também de tentar responder às preces da juventude, né, em todos os sentidos. Por exemplo, temos o eixo exercícios espirituais. A gente vai poder falar um pouco mais, né? Que depois eu falo, mas tem os exercícios, tem voluntariado em inserção sociocultural, que é um outro eixo. Depois, justiça socioambiental, terceiro eixo. 4º eixo, vocações. E o 5º eixo, pedagogia da formação. São 5 eixos que norteiam o nosso trabalho, né? Então, o primeiro, os exercícios espirituais, deseja proporcionar uma experiência humana e espiritual com a pessoa de Jesus. Somos uma rede, né, ligada à igreja, ligada ao cristianismo, e por isso queremos, por meio dos exercícios da espiritualidade, ajudar os jovens a encontrarem sentido, né? Nós vemos que não só no cristianismo, mas em geral o jovem procura um sentido para a sua vida que está para além, né? Muitas vezes, não sei, é importante a militância, o trabalho social, mas tem jovens que buscam um sentido mais profundo, né? Então, não sei, eu sigo uma religião, busco um sentido nessa transcendência, né? Então, os exercícios espirituais buscam ser um meio de ajudar os jovens a encontrarem sentido a partir da espiritualidade, dessa vivência mais espiritual, né? Depois, o outro eixo, voluntariado, inserção cultural, deseja cultivar e propor sentidos éticos e de justiça para a missão com os jovens, sobretudo nas fronteiras. Então, nós, por meio dos nossos centros, dos nossos espaços MAGES, espalhados pelo Brasil inteiro, a gente vai ver um pouco da nossa situação, queremos motivar os jovens, esses jovens que buscam sentido espiritual, também a buscar um sentido da sua presença no mundo, né? Eu tenho um lugar como jovem, eu tenho que construir um projeto de vida, eu não estou aqui por nada, né? Eu tenho um sentido, eu tenho algo que me move, e o voluntariado e a inserção querem ajudar os jovens a se inserir na sociedade, né? Então, esse é o outro eixo. Depois, a justiça socioambiental, que, seguindo os apelos, né, do Papa, desde a Laudato Si, é um tema que sempre nos acompanha, essa emergência, né, de cuidar, de servir, de estar atento ao cuidado da casa comum, né, ao meio ambiente, essa questão mais ambiental. E os jovens são o presente, né, e o futuro, que estão preocupados com essas questões, né, que nos tocam diretamente. Daqui a 10 anos não sabemos o que será, né, dessa casa comum, e é nosso dever agora já assumir como compromisso, né, de vida. Depois, vocações, deseja ajudar os jovens, através de um projeto de vida, a buscar o sentido da vida e seu lugar na construção do reino. Não necessariamente é um trabalho claro, se o jovem quer seguir a vida religiosa na Igreja Católica, acompanhamos, mas não só isso. A vocação vai muito mais além, né? É esse encontrar o seu lugar, o que eu falava antes, e assumir isso como um projeto mesmo. Eu vou assumir isso, eu tenho esses dons, tenho essas capacidades, vou colocar a serviço. Vocação quer dizer isso, né? E estamos para ajudar os jovens a encontrarem, né, esse lugar. E, por último, pedagogia da formação, deseja empreender caminhos para formar jovens competentes, conscientes, comprometidos e compassivos, que sejam lideranças engajadas na igreja e na sociedade. Então, nossa missão, como rede, também é ajudar os jovens que estão começando a sua caminhada na sociedade a assumir compromissos, desenvolver lideranças, formar os jovens integralmente para que eles possam assumir essa missão, né, na sociedade. Então, agora vamos ver um pouquinho também
onde estamos espalhados. Então, a nossa presença no país, ao total, são 4 centros. São 4 polos, né, que acolhemos as juventudes, pensamos nas nossas ações, onde fazemos as pesquisas e os estudos. E nós, né, que representado pelo Gabriel e eu, estamos do Centro Magis Burnier, que é em Brasília. Temos também em Fortaleza, Belém e São Paulo. E esses centros também têm a missão de acompanhar os espaços, que são locais menores, né, que acompanham os jovens também. E esses espaços, como pode ver no mapa, são muitos. Só que aqui no Centro-Oeste tem uma peculiaridade, que nós temos um modo diferente de agir, né? Não temos espaços. No Centro-Oeste nós temos locais de missão, onde nós deslocamos daqui de Brasília, vamos para Cuiabá, para Goiânia, também atendemos Tocantins, que faz parte do Norte, mas nós estamos acolhendo eles. E fazemos essa missão de levar, né? Levar um projeto de vida, os exercícios espirituais, junto com parcerias das paróquias que nos acolhem, congregações, instituições. Então, nós temos esse diferencial. E Centro Magis Burnier vem em homenagem a um padre que foi jesuíta, o João Bosco, né, Burnier, e ele teve uma pressa, foi o motivo da morte dele. Assim como o tema de hoje, né, ele teve pressa pela justiça, pessoas que estavam sendo injustiçadas. Então, a tentativa de ajudar essas pessoas, essas 2 mulheres, ele foi assassinado. Então, essa pressa, né, trouxe esse motivo da morte, mas essa pressa não acabou por ali. Estamos aí até hoje honrando o nome dele, né, lembrando, fazendo memória, assim como de outras pessoas que também lutaram por essas justiças. Estamos aqui no Centro Cultural de Brasília, já estivemos em Planaltina também, nosso centro, uma área periférica aqui de Brasília, e atuamos lá durante uns 4 anos, retornamos para cá, por questão da localidade, mais fácil dos jovens dos outros lugares chegarem, né? Casa da rodoviária, aqui perto. E, como falei, atendemos todo o Centro-Oeste e Tocantins. E a nossa equipe, a equipe que trabalha pesado para atender esse pessoal todo, junto o Bira, o irmão Bira, que é o nosso diretor, a Jo, pastoralista, o Gabriel também, aqui, o Jaime, nosso administrador, eu, da comunicação, e o Diego, nosso assistente. E aqui são os lugares que estamos bem fortes, né, atuando, como a CNDF, Diocese de Miracema, lá em Tocantins, Diocese de Porto Nacional, Cuiabá, Sinop, Diocese de Goiás. Também estamos em Goiânia, faltou o nome ali. E esses são os nossos parceiros também. Nós não caminhamos sozinhos. A nossa missão consegue chegar bem mais longe com a ajuda de outras áreas, outros grupos, porque não precisamos começar do zero. Nós começamos junto com o pessoal que já está estudando naquela área, atuando. Então, é esse trabalho de somar forças. Uma rede não pode ser com poucos nós, né? Ou rasgos, tem que ser bem firme. Então, esses símbolos que estão aqui, né, esses logos, são nossos parceiros. Não é resumido somente nesses desenhos, mas também as pessoas. Pessoas que estão sempre conosco, nos ajudando, pessoas que sempre podemos contar. E espero que eles também esperem da gente, né? Que a gente vai lá, pediu ajuda, estamos lá juntos. E agora, voltando um pouco para o tema, né? Quais são as pressas que vos movem, queridos jovens? E por que nós apresentamos o Magis aqui, né? De acordo com esse tema. Agora deixar para o Gabriel. Eu acho que o nosso trabalho como programa surgiu a partir dessa necessidade de responder a um chamado. E também todos os eixos, todas as presenças, as redes que vamos construindo são também uma tentativa de responder a essas pressas, né? O jovem que está procurando sentido de vida na espiritualidade, temos que responder de alguma forma. O jovem que está preocupado com as questões ambientais também encontra um lugar aí, né? Então,
Nosso desejo como programa é identificar primeiro, identificar as pressas, que é difícil, né? São muitas as juventudes, é um campo muito complexo, né? As juventudes atualmente bem diverso. Então, como acompanhar, nem que seja uma parte, né? Uma parcela dessa juventude, né? Escolher algumas das juventudes acompanhar de perto. Então, o programa é uma tentativa de acompanhar, de responder a essas pressas, né? Então, uma das pressas, aqui nós colocamos 3 pressas que nós identificamos e tentamos, né, de certa forma, acompanhar. E uma delas, a primeira, debatendo, né, conversando, colocamos as oportunidades. Jovens querem oportunidades, né, para poder crescer. Assim como a semente precisa da oportunidade de ter uma terra, ter uma luz do sol, uma água para crescer. E os jovens são assim também, né? Todos nós. Mas a oportunidade de conseguir um bom emprego, de ter estudo, de conseguir estudar e ter um emprego. E também tem a questão familiar. Então, os jovens querem oportunidades. É a pressa. Saiu do ensino médio e já vem aquele questionamento. E agora? O que eu vou fazer? Então, é o momento que ele tem que agir depressa, né? Porque fala, está atrasado. Você não está mais com a idade de fazer esse curso. Está atrasado. Nessa idade eu já tinha um filho, já tinha uma casa, já estava concluindo minha segunda graduação. Então, o jovem tem essa pressa de ter essas oportunidades de emprego, estudo, lar, alimento também, né? E o mais importante, a vida. Ele pede a oportunidade de ter a vida. Depois também o propósito, o sentido, não a pressa da juventude é encontrar um sentido para a vida, eu acho, né? Dar uma resposta. Muitas vezes tem jovens perdidos, né? No bom sentido, de que não sabem, tem muitos caminhos que podem ser seguidos, mas ele tem pressa de encontrar uma direção, né? Eu acho que uma das pressas do jovem é encontrar qual o norte que eu devo seguir, né? E isso vai direcionar o restante da vida. É uma família, esse curso, é com isso que eu quero trabalhar. Então, ele está buscando um propósito, um sentido de vida, né? E o transformar, como eu falei de uma semente, né? Uma árvore, quando nasce num terreno, ela não quer ser somente uma árvore ali, né? Ela quer trazer os seus frutos e transformar esse lugar, para que não seja só ela fazendo aquela sombra e trazendo vida. E colocamos aqui que ele quer transformar a própria vida, o contexto familiar e o mundo. O jovem, na maioria da parte, né, quando ele está nessa fase, além de crescer na vida, ele nasce também um espírito não egoísta, porque pensa no seu lar, né? Quero uma casa boa para os meus pais, eu quero que meus irmãos sigam esse caminho também. E também o mundo. Quando o jovem é jogado a caminhar no mundo, né? Saiu da escola, tudo, ele encontra um mar, né, de problemas, desafios, e ele quer não transformar somente sua casa, mas também o mundo, porque ele acabou de estar conhecendo, está inserido ali agora, e é um ciclo. Eu me ajudo minha casa e ajudo o mundo. Porque estamos inseridos, né? Tudo nesse mesmo lugar. E prosseguindo. Essa parte de transformar o mundo, queremos compartilhar também a nossa experiência que tivemos lá no Magis, em Portugal, Lisboa. Foi uma experiência assim que eu falo da oportunidade, foi que eu tive. Não imaginava sair do Brasil tão cedo. E essa oportunidade foi muito boa, porque conheci outros jovens de outros países e eles partilhavam dessas pressas também, as dificuldades que estavam tendo no país, as perseguições políticas, a falta de emprego, problema de alimentação. Então, ouvir essa partilha motivou muito, né, nessa caminhada, nessa missão, porque eu pensava, nossa, acho que é um problema muito particular do Brasil, mas não, é um problema grande. E o que motiva não é saber que lá também tem problema, mas também porque tem muitos jovens que estão preocupados em responder e preocupados em agir, em como resolver, né, essas pressas que os jovens estão tendo.
Então, no Magis eu também estive lá, né? E o Magis é um encontro da Companhia de Jesus, jesuítas, que reúne jovens do mundo inteiro que vão para a JMJ, né? Para a Jornada Mundial com o Papa Francisco. E estivemos 10 dias antes, né? Então, somos divididos em várias experiências. Eu, particularmente, estive numa experiência de voluntariado. Eu com jovens da Austrália, Estados Unidos, Malásia, Polônia, e tinha um outro grupo que eu me esqueci agora. Então, nós nos reunimos para reformar uma igreja. Então, para mim, foi uma experiência muito bonita, que nós passamos uma semana juntos, descascando parede, fazendo coisas, né, raspando, pintando, reformando bancos da igreja, né? E para nós era engraçado que a gente não se entendia, né? Que no meu grupo tinha muitos brasileiros que não sabiam inglês, e eles se comunicavam em inglês, mas no fundo a gente se comunicava pelo serviço. Estavam todos querendo transformar aquela igreja para a comunidade. E eu acho que esses jovens do mundo inteiro que se reúnem numa experiência, mesmo não se entendendo por idioma, né, se entendiam na linguagem do serviço que estavam fazendo, né? Então, eu conseguia me comunicar através do gesto que eu estava fazendo, sabendo que os jovens que vieram de todos os cantos do mundo têm esse mesmo desejo, né, de transformar uma capela, de deixar um fruto, né, de esperança para aquela comunidade que ficou lá. Não sei se vou voltar, né, mas é uma experiência bonita também, né? E a minha experiência, esqueci de falar, foi de pedalar. Pedalar, né, de Lisboa até Fátima. Então, foi aproximadamente 150 quilômetros pedalados. E teve gente que falou assim, não, mas eu pedalo, tenho esse costume, dá para fazer esse percurso durante um dia. E o pessoal falava, não, calma, o intuito aqui não é só pedalar, né? Mas também viver o caminho. E a cidade, ao ver esse trajeto todo, se impressionava, né? Esse tanto de jovem reunido, de bicicleta, podendo fazer outras coisas, estão ali reunidos. Então, foi uma experiência que, de início, eu pensei que essa é uma coisa muito superficial, só pedalar. Mas, na prática, tivemos muitas histórias, ensinamentos. Então, foi um evento assim que eu agradeço muito ter participado, porque ampliou, né, os horizontes, consegui ver além. E logo depois do Magis, tivemos a Jornada Mundial da Juventude, onde juntou aproximadamente 2 bilhões, 1,5 milhão de jovens do mundo todo. E foi um perrengue participar desses dias. Era dormindo no chão, era ter que fazer fila para banhar, para se alimentar. Só voltar o slide. Aí voltou. Mas foi uma experiência incrível. Como esse tanto de jovem se colocaram para participar dessa experiência, né? Então, foram muitas partilhas, foram muitos momentos assim de dificuldade que passamos, mas juntando lá todo mundo virava uma festa, né? Toda dificuldade virava uma festa. Então, o tema também que o Papa Francisco escreveu a mensagem, né? Maria levantou-se e partiu apressadamente. Então, os jovens foram ao encontro do Papa Francisco para escutar os discursos, né? E me marcou muito os discursos do Papa, falando sobre ternura, sobre misericórdia, sobre o papel do jovem, né? Sobre a alegria, sobre o papel do jovem na humanidade, né? Então, para mim foi muito forte estar com ele lá, escutando pessoalmente, né? Escutando as mensagens e aprendendo como Maria, né? Que teve pressa também, né? Soube que estava com Jesus no ventre, vai correndo para anunciar, né? Então, nós jovens, eu acho que temos esse papel, né? Temos pressa também de anunciar o que é bom, mas também de denunciar o que é ruim, né? De reivindicar pelo que precisamos. Eu acho que a Ângela vai falar um pouco, né, dessas pressas, né? Também de responder e de buscar algum sentido, né? Então, como Maria, somos jovens que temos desejo de correr e de buscar com pressa, né, aquilo que a gente quer e deseja.
E aí são duas frases, que a gente já está encerrando, que o Papa Francisco escreve, né, na mensagem da JMJ. Ele diz que o jovem tem muita vontade de viver intensamente as coisas, de experimentar, né? Então o jovem é aquela pessoa que está aberta a tudo, né? Você vê um jovem que está à busca em vários lugares, fazer coisas, viver com intensidade. Então isso é algo, né, uma pressa, uma vontade importante, né? E essa é a última frase, a gente conclui aqui, né, que o Papa Francisco fala, né, que diante de uma necessidade concreta e urgente é preciso agir apressadamente. Então, nós concluímos essa fala com essa mensagem de Francisco, né, que diante de necessidades, os jovens, com essa energia que têm, também desejam, por suas pressas, responder às pressas da humanidade, né? Então, é um desejo nosso como jovens. Eu acho que a gente tentou dar essa voz a essas juventudes que nos acompanham, né, pelas redes, a vocês que estão aqui, né, também. E no dia a dia nós vamos tentando responder a essas pressas, né? Isso. Obrigado. E tem mais um pouquinho. Tem que deixar aqui também, né, as nossas redes sociais. Então, quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, das nossas ações, está aqui o nosso Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube. Então, quer saber mais do Magis? É só entrar em contato. Iremos acolher e responder tudinho com vocês. Muito obrigado. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 6, de 1 a 5. Jesus proclama uma boa nova. A vida é maior do que o templo, com as suas normas, com as suas regras, com seus preceitos. Nos 4 evangelhos, percebemos que Jesus enfrenta as autoridades religiosas de seu tempo, porque essas proclamam preceitos muito pesados para os fiéis cumprirem. Sabendo disso, conforme nos relata Mateus, Jesus proclama a seus seguidores o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No texto de hoje, os fariseus entram em conflito com Jesus, porque ele e os seus seguidores não seguem a norma do descanso do dia de sábado, conforme estabelece o Êxodo 34, 21. Seus seguidores estavam colhendo e debulhando as espigas de trigo com as mãos. Jesus desconstrói a leitura fundamentalista da lei, pois tem sabedoria. Sabe que a lei deve vir para produzir vida e dignidade de vida. Para isto, Jesus cita o exemplo do rei Davi. Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podiam comer desses pães. Jesus desconstrói a interpretação fundamentalista da lei e nos mostra o bem maior que Deus quer para todos nós, que Deus quer que aprendamos para aplicar em nossa vida, na vida com os nossos irmãos e irmãs. Nessa mensagem, nessa passagem, o Evangelho de Mateus acrescenta uma profecia para dizer o que verdadeiramente é da vontade de Deus. Misericórdia que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Hoje, muitos fariseus de plantão interpretam leis para condenar, para excluir as pessoas. Por isso, cabe a nós um olhar crítico e evangélico, saber que as normas, as leis, são importantes para a organização de nossa vida, tanto particular como comunitária, mas elas devem vir para produzir dignidade de vida para todos e todas, sem exceção,
Este é o amor evangélico, essa é a misericórdia de Deus, essa é a essência para nós cristãos e cristãs. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça